O que eu achei sobre a prova do segundo dia do Enem de 2025? Fui lá fazer a prova, fiz todas as questões, fui um dos últimos 3 a sair da prova e agora eu vou dizer a minha opinião sincera sobre essa prova aqui do segundo dia. Galera, antes, para quem não me conhece, eu sou Marcos Vasconcelos, todo ano eu faço a prova do Enem, já consegui aprovação em todas as federais de medicina com a minha nota, trabalho com Enem com vestibulares, já tive muito aluno aprovado também, então eu tenho um parâmetro comparativo muito bom do que foi essa prova comparado aos outros anos, se foi mais fácil, se foi mais difícil, e é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, essa análise comparativa de como que foi essa prova do Enem. Mas antes, pessoal, falando sobre o Enem de 2025, o mesmo comentário que eu tinha feito no primeiro dia, Exame Nacional do Ensino Médio, você acha mesmo que os ensino médios brasileiros, eles dão as ferramentas necessárias para o aluno conseguir resolver essa prova? Não dão, cara. A maioria desses conteúdos aqui não são dados na escola pública. O aluno não tem condições de fazer essa prova. São muitas contas, é uma prova muito maçante. O aluno não consegue porque ele não está treinado para isso. As escolas, elas deveriam preparar o aluno para enfrentar essa prova, como os cursinhos pré-vestibulares fazem. Só que a maioria dos alunos não consegue resolver nem metade das questões do segundo dia do Enem. E no segundo dia é pior ainda do que no primeiro dia, porque no segundo dia você tem que ter um conteúdo muito sólido, coisa que as escolas brasileiras, inclusive escolas particulares, não entregam de forma adequada para o aluno, não preparam o aluno para fazer esse tipo de prova, uma prova que tem muitas questões, muitas contas, muito conteúdo em pouco tempo. O aluno não tem condições de fazer isso, acaba tendo que chutar metade da prova, então representa muito do abismo educacional que existe no nosso país. Mas agora falando sobre uma leitura comparativa do que foi o Enem de 2025 comparado aos outros anos, vou começar falando sobre naturezas. Naturezas eu achei que veio num nível semelhante ao que foi o Enem de 2024. Biologia talvez um pouco mais fácil. Física, mais difícil, questões de eletromagnetismo, uma prova trabalhosa, uma prova que exigia bastante conteúdo do candidato. Sempre tem aquelas questões mais interpretativas, molezinha, que eles entregam de bandeja, mas teve bastante questão conteudista nesse ano, principalmente quando a gente fala de física. Biologia, eu senti que veio um nível ali médio, um nível talvez um pouco menor do que foi nesses últimos anos, mas nas demais, principalmente física, veio um nível mais complicado. Uma prova que não tinha tantas contas assim, tinham até umas questões de estequiometria, uma questão ou outra de física, mas uma prova que não cobrou tanto conhecimento de cálculo do candidato, apesar de existirem questões sobre isso, já tiveram anos que cobrou muito mais cálculo do que foi nesse Enem de 2025, mas uma prova repleta de pegadinhas, de confundidores para o candidato. O candidato que não sabia o conteúdo, que não sabia sobre a matéria, não consegue resolver essa prova. Exigia densidade teórica. Agora falando sobre a prova de matemática, eu achei a prova de matemática desse ano mais trabalhosa do que a do ano passado. Uma prova repleta de contas, uma prova com muitas questões que demoravam para ser resolvidas, que o assunto em si, ele não era tão complexo, mas você chegar até a resposta, você tinha que fazer muita conta, tinha que trabalhar muito com unidade de medida, uma prova com muita matemática básica, mas uma matemática básica trabalhosa. Tiveram questões difíceis também, como por exemplo a da função tangente, que nunca tinha caído uma questão assim na prova, questões de combinatória, teve ali uma questão de logaritmo que veio num nível mais elevado do que foi na do ano passado, sabe? Então uma prova assim, mais trabalhosa, na minha visão, eu acho que mais do que foi o Enem de 2024. Uma prova que deve ter um nível de dificuldade maior do que foi o Enem de 2024. O aluno que treinou o ano todo, que fez muito simulado, que se preparou muito bem, que tem habilidade de cálculo mental, que raciocinou muito bem nessa prova, mesmo assim ele ainda demoraria porque era muita conta para fazer em muitas questões. Questões simples, mas que exigiam ali um domínio de cálculo muito bom. Na minha visão, não foi uma prova mais fácil do que a do ano passado.
Foi uma prova mais trabalhosa, uma prova que exigia bastante do candidato. Então, assim, eu acredito que talvez tenha vindo matemática num nível semelhante ao que foi o Enem de 2019 nessa prova. Lógico, muita matemática básica, muitas questões, algumas questões muito fáceis dadas, né? Mas assim, uma prova que exigiu um conhecimento de cálculo, um raciocínio muito rebuscado do candidato para essas questões mais básicas de matemática. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre essa prova? Uma prova sem sombra de dúvidas mais trabalhosa do que a do Enem de 2024. Uma prova que exigiu mais do candidato, exigiu mais esforço do que foi a prova do Enem de 2024. Eu acredito que globalmente a gente pode dizer que o Enem de 2025 ele foi ligeiramente mais difícil do que a prova do Enem de 2024 e quem sabe até mesmo do que a prova do Enem de 2023. Então, essa é minha opinião sobre essa prova. Comenta o que você acha, como que você foi nessa prova, o que aconteceu na sua sala, qual que você acha que foi o nível dessa prova do Enem de 2025. E presta bastante atenção, para você que está visando uma preparação para a prova do Enem de 2026, amanhã a gente abre as vagas na Black Friday do Protocolo Enem, a melhor plataforma do Brasil para preparação para a prova do Enem, com os melhores professores em cada matéria específica, professores que já aprovaram em Medicina USP, o FRJ, o FMG, as faculdades mais concorridas pelo Enem. Você tem a minha mentoria de estudos ao longo do ano para eu direcionar o que você deve fazer para conseguir evoluir mais rápido, monitoria de dúvidas, correção de redação com ex-corretores oficiais da banca do Enem, enfim, muito conteúdo, muita qualidade. Só no último ano a gente teve vários aprovados nas universidades mais concorridas do Brasil. E agora na Black Friday vai ser uma promoção absurda com acesso vitalício à plataforma e segura aprovação. Se você for aprovado no SISU de 2026, a gente faz o reembolso integral do valor que você pagou no curso. Então, se você for aprovado com a sua nota do Enem de 2025, você não vai precisar mais estudar para o Enem de 2026. Então, você recebe de volta aquele valor que você pagou. É a melhor Black Friday de todas, a maior oferta da nossa história. Tá uma promoção de verdade, preço acessível, 12 vezes de R$ 59,90. Você vai se preparar em alto grau para a prova do Enem com acesso vitalício à plataforma, a todas as atualizações, correção de redação inclusa, as melhores aulas, monitoria de dúvidas, mentoria comigo, tudo para te levar desde o zero até a aprovação. São apenas 1.000 vagas e a gente está com 30.000 pessoas nos grupos. Então entra no link aqui na descrição, porque amanhã, 10 da manhã, a gente vai liberar a nossa oferta especial de Black Friday do Protocolo Enem e as vagas vão voar. Pessoal, então esse foi o vídeo. Não esquece de comentar o que você achou sobre a prova e eu vou deixar o link aqui embaixo também da nossa oferta especial de Black Friday do nosso grupo, que a gente vai enviar a oferta amanhã de manhã. 10 da manhã abrem as vagas do protocolo com a melhor oferta da nossa história, acesso vitalício, segura aprovação, 12 vezes de R$ 59,90. Galera, não esquece de comentar o que vocês acharam sobre essa prova para a gente ter esse espaço de discussão. Vai ter mais vídeos essa semana comentando sobre a prova, então fiquem ligados aqui no canal. E Enem de 2025 concluído, galera. Vocês conseguiram isso. Estejam felizes, sabe, por ter terminado essa etapa. E se precisar para o Enem de 2026, a gente está aí na Black do Protocolo. Se não precisar, ótimo, vamos comemorar a sua aprovação junto. Até a próxima, galera!